Quero, nessa manhã, compartilhar dos mistérios de Deus, porque a Bíblia diz que nós, todos nós, irmãos, não só é o pastor, não, nós somos ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiro é uma palavra que está retratando uma dispensa, como você tem na sua casa, não é aquele armário onde guarda comida, onde você tem um mantimento de alimento? Pois é, a palavra do Senhor diz que nós somos essa dispensa com alimento, que é a palavra de Deus, que é os mistérios de Deus, o poder de Deus. E eu quero nesse dia poder ser essa dispensa e alimentar teu espírito, confortar a tua alma, que você possa se saciar com o alimento, com esse alimento, não com o alimento que é para o corpo. Esse a gente gosta muito, é verdade, e a gente até exagera. Deveríamos exagerar, porque não tem contraindicação, não tem nesse alimento, o alimento espiritual. Esse sim, você pode ir, mas não para ficar um obeso espiritual, porque é possível. Parece estranho, mas sim, a gente pode se tornar um obeso espiritual. Por quê? Porque a gente adquire conhecimento, experiências, mas não é uma dispensa. Não alimenta ninguém, não flui nada para ninguém. Aí é claro você, mas na verdade essa obesidade espiritual se torna outra coisa. Mas não é o assunto, nem a palavra dessa manhã. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 4. O tema dessa mensagem é vaidade. Quando você acessar, ou qualquer um acessar posteriormente no YouTube, no canal, as mensagens vai estar lá, vaidade. Eu quero falar um pouco sobre isso, segundo esse texto aqui, segundo o que Paulo fala. Posso ouvir um amém? Você que está em casa também já ou abriu a sua Bíblia, ou o seu celular, ou o seu tablet, computador, televisão. Hoje a televisão é smart, você pode acessar. Mas que a gente possa então juntos compartilhar da palavra de Deus, do alimento que sustenta a nossa vida. Diz assim, versículo 17. Versículo 17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Quero voltar ao versículo 17, onde Paulo diz que a gente não deve ser como os gentios. Obrigado, meu filho. Na vaidade, caminhando na vaidade dos nossos pensamentos. Quando a gente ouve essa palavra vaidade, eu acho que a maioria de nós remete logo à vaidade do corpo, do cuidado com o corpo, com a beleza. Essa palavra remete diretamente a isso. Mas apesar,
de também, Paulo está incluindo essa vaidade, mas não é dessa vaidade específica que Paulo está falando. Porque olha, essa vaidade física do corpo, ela numa condição muito, mas muito equilibrada, até é bom. Quando eu digo muito equilibrada, é porque a tendência nossa é o contrário, é o exagero da vaidade. Eu quero primeiro falar do físico para você ir entendendo o contexto amplo da vaidade que Paulo está falando, que ainda é pior, ainda é mais danosa para nós do que a simples vaidade do corpo. Quando eu digo que se a gente tiver muito equilíbrio nisso, eu acho importante, porque qualquer pessoa, uma moça, qualquer um de nós, a gente deve andar, né, com o mínimo de cuidado consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua aparência, não com o objetivo de demonstrar nada, de aparecer, de se destacar, mas de estar bem, de estar condizente. As moças, inclusive, principalmente as que não casaram ainda, não vai andar desleixada, não vai andar de qualquer jeito, senão não vai arrumar um noivo. É verdade. Mas também, às vezes, a gente vê o exagero, que no fundo, acaba repelindo. Porque essa vaidade excessiva, ela fala. Eu ouvi uma vez um testemunho de um homem muito, como se diz assim, idoso e com muitas experiências com Deus. Ele era presidente da Adonep, era o Custódio Rangel. Ainda quando era vivo, numa das vezes que eu fui na Adonep, a Adonep é uma associação de homens de negócio que são cristãos, que promovem eventos, almoço, jantar, café, com empresários, profissionais liberais, para evangelizar essas pessoas, para alcançar essas pessoas. E aí uma vez eu estava num congresso da Adonep e ele deu um testemunho. Ele disse, ele já é um senhor, muito experiente com as coisas de Deus, ele entrou no elevador e ele não conteve o susto dele. Quando ele olhou para uma mulher, ele disse, eu não me lembro o termo que ele usou, eu sei que ele expressou um espanto. Meu Deus. E aquela mulher espantou e se olhou, porque achou que alguma coisa anormal estava acontecendo. E aí ele falou assim, se não me engano, tá, irmãos, porque está no YouTube, depois vão falar que estou dando um testemunho errado, eu estou lembrando disso de muito tempo. Ele diz assim, você está parecendo uma árvore de Natal. Ele foi levado pelo Senhor para confrontar ela em amor, porque um senhor, ela deu ouvidos e começou a ouvir a argumentação dela. Ele falava que a mulher, além de estar muito pintada, o cabelo, a roupa, os adereços, os brincos grandes, os braços cheios de pulseiras, relógios, anéis, e parecia realmente uma árvore de Natal com tanta coisa pendurada. Se tirasse todos os adereços e pesasse, estava dificultando até a locomoção, de tanta coisa. E ele foi falar com ela sobre isso. Ele ministrou ela, que a beleza dela não estava naquilo, que a beleza dela estava exatamente por trás de tudo aquilo. E por incrível que pareça, ele alcançou essa pessoa, essa moça, para Jesus, num elevador, porque foi conduzido pelo Espírito Santo. E essa é a nossa tendência. E eu não vou atribuir isso só às mulheres, não. Os homens também hoje, temos os metrosexual, os homens que hoje estão exagerando no cuidado com o corpo, na sua beleza, estão indo para um salão quase que fazendo a mesma coisa que as mulheres, estão se depilando,
estão fazendo as unhas lá com não sei o que, eu sei lá, porque não é o meu universo, irmão, em nome de Jesus. Eu sou das antigas que homem é homem e a gente não precisa de tanta coisinha, tanta firula, né, para poder viver e ser homem. E está bem estar com uma boa aparência. Mas as mulheres, elas têm a tendência, claro, por serem mulheres, por terem esse lado, serem ainda mais exageradas nisso. E a gente vai então se deparando com essa vaidade excessiva. E vaidade na Bíblia, seja ela em qualquer momento que ela apareça, é pejorativo, não é bom. Até a vaidade que você, não estou dizendo nem a bíblica, a palavra vaidade, do latim, não é do bíblico, do latim, ela tem uma tradução que já não é boa. Por isso que eu digo que a vaidade em nós tem que ser muito, mas muito, muito equilibrada. Olha aqui a tradução de vaidade. Vaidade, se você abrir o dicionário, você vai ver: qualidade do que é vão, inútil, sem solidez nem duração, ostentação, sentimento de grande valorização que alguém tem em relação a si próprio, jactância, vanglória, futilidade. Essa é a tradução de vaidade, não é nem a bíblica. E quando transferimos para o grego, para a Bíblia, já eu falo melhor sobre isso. Aí é que essa vaidade, ela é reprovada pela palavra. E a gente vai vendo que, além dessa vaidade externa, na verdade a vaidade externa, ela é só uma consequência. É como uma febre. A febre, que é apenas um sinal, um sintoma de que tem alguma coisa errada. A febre em si não é o problema, mas tem alguma coisa. Essa vaidade excessiva externa, ela já vai denotando, já vai demonstrando algo que está interno, algo que é o que Paulo está chamando a atenção, que é a vaidade dos pensamentos, que ainda é mais sério ainda, que ainda traz algo muito mais perigoso para as nossas vidas. E é tão sério, irmão, a questão da vaidade do pensamento, e eu quero entrar agora no entendimento sobre a vaidade do pensamento. Isso é tão sério que eu destaquei só 2, mas você pode, na Bíblia, e se você tiver a curiosidade e desejar, você pode, se digitar só vaidade e ver os textos bíblicos que Deus fala da vaidade, do início ao fim, meu irmão. Mas eu separei 2 que eles são muito importantes, e tem outros com o mesmo contexto, mas há um texto em Jó 35:13 que diz assim: certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará ele o Todo-Poderoso. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. O Salmo 66, o salmista é ainda mais preciso no que eu quero dizer, e eu quero mostrar a vocês, que diz assim, versículo 16: venham, ele está testemunhando, venham, ouçam todos vocês que amam e obedecem ao Senhor. Vou contar a vocês tudo que Ele fez por mim. A Ele clamei pedindo ajuda, e com a língua o louvei. Até aí todos nós fazemos, irmão. Todos que, como ele diz, temem o Senhor, conhecem o Senhor, creem em Deus, com sua boca você louva Ele, você faz orações, você faz petições. E foi o que ele fez. Mas olha a observação dele aqui para nós. Ele diz: se eu tivesse contemplado a vaidade no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Se há realmente, por isso é sério,
entendermos sobre essa vaidade nos pensamentos, Deus não ouve, irmão. Deus não ouve quando a nossa oração, a nossa petição, ela está carregada por vaidade. E nós precisamos compreender isso, discernir isso, para que a gente não esteja em engano, para que a gente não caminhe apenas falando, pedindo, achando que estamos fazendo isso de forma correta, e Deus não está ouvindo, Deus está ignorando, porque vem debaixo de vaidade. É um coração vaidoso, é um coração que não está expondo algo real, verdadeiro, mas algo que vem de nós mesmos, vem do nosso desejo. Aí você pode até dizer assim: ah, mas eu não sou, eu posso me avaliar aqui, eu não sou vaidoso assim, não, eu não tenho. Sempre que eu oro, sempre que há sinceridade no meu coração, há realmente uma disposição verdadeira. Deixa eu te falar, todos nós somos, não tem ninguém aqui isento. Se você abrir o livro de Salomão, você vai ver, desde o primeiro capítulo, ele vem falando em Eclesiastes 1:2, ele diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A diferença, meu irmão, na verdade, é só o grau de um para o outro, de vaidade na nossa mente. Mas todos nós, se você ler o livro de Eclesiastes, eu te desafio, para que você se aprofunde mais nessa questão da vaidade da mente, dos pensamentos que Deus rejeita, e você não quer ser encontrado assim, para que você não saia daqui ainda com dúvida, que você que está em casa não tenha dúvida do que Deus está querendo nos ensinar acerca da vaidade do pensamento. Se você pegar o livro de Eclesiastes, desde o primeiro capítulo, desde esse versículo em diante, Salomão vem tratando de várias áreas da vida, e você vai se ver em muitas delas, e ele vai dizer assim: isso é vaidade. Ele fala, você se vê, você diz: isso é vaidade, isso é vaidade, isso é vaidade. Aí chega no final, você: misericórdia, porque tudo mesmo é vaidade. Agora, como a vaidade que cobre o corpo com tantos adereços, a diferença entre as pessoas é o quanto nós temos de vaidade na nossa mente. Mas que nós temos. E a importância aqui, o despertar aqui, o que o Espírito Santo quer, é que a gente tenha discernimento, entendimento dessa verdade, para que a gente possa estar alerta, que a gente possa medir, para que a gente possa avaliar, pedir o Espírito Santo para fazer isso. Foi a oração de Davi, quando pedi: Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algo que defrauda a tua palavra, vontade, que eu não estou vendo, que eu não compreendo, que eu não estou discernindo. Sonda, ou seja, a sonda em qualquer, seja na medicina, seja para furar um chão, uma sonda serve para ir aonde você não pode ir. Quando uma sonda vai, é no lugar onde você não pode. A sonda vai com a câmera, a sonda vai com um objeto, para uma ferramenta, é uma sonda onde você não pode ir. A endoscopia é um bom exemplo disso, onde a pessoa enfia lá uma câmera, é uma sonda. O médico não pode enxergar dentro de você, mas a sonda vai lá, o seu estômago, e filma tudo. Ele está pedindo: Davi, bota, Senhor, olha dentro de mim, onde eu não enxergo, e mostra, me revela. E nós precisamos disso, dessa oração, de buscar em Deus compreender o nível de vaidade dos nossos pensamentos, para que a gente possa ser ouvido por Deus, porque Deus não ouve, Deus não ouve, diz a palavra. Não houve oração que parte de uma vaidade, de um coração e de pensamentos que estão sustentados por vaidade.
Agora, qual é a estratégia do inimigo para nos fazer cada vez mais vaidosos aqui, que vai depois se manifestando no corpo? Eu já tive oportunidade em umas férias que eu tive, ia aos Estados Unidos, e eu fui em Nova York com a pastora. Conhecemos lá Manhattan e fomos num lugar chamado Times Square. A Times Square é muito visitada por vários turistas, por todos os turistas que vão lá a Nova York. Por quê? São duas ruas que se encontram e tem um prédio onde lá sempre tem muitos eventos, você pode ver em muitos filmes. E ali, meu irmão, minha irmã, gente, se você ainda não foi, eu profetizo que você irá passear pelo mundo todo, terá a oportunidade de ir lá em muitos lugares, em nome de Jesus. Eu fiquei assim. Você anda assim, tem que tomar cuidado. Não pode atravessar a rua não, senão você pode ser até atropelado. Quem vai lá pela primeira vez, ou mesmo quem vai outras vezes, você fica meio bobo. Por quê? É tanta luz, é tanto painel de imagens, né? De LED, com uma definição tão maravilhosa. As laterais do prédio, a fachada das lojas, e é luz, é cenas e cenas, e você fica assim, tonto, hipnotizado, com tanta luz, com tanta coisa. Como a mariposa que é atraída pela luz, a gente fica igual as mariposas, a gente vai. O inimigo faz isso, irmão. Ele vai nos cercando com tanta coisa para nos atrair, para nos deixar assim. E aí os nossos pensamentos, os nossos objetivos, os nossos sonhos, projetos, a nossa vida é atraída por aquilo que não é a verdade, não é o que tem valor, não é o que faz sentido. E a gente começa a viver essa vida debaixo de engano, e continua vivendo, mesmo às vezes estando dentro da igreja, mesmo estando frequentando, mesmo entregando a vida a Jesus, mesmo tendo já a revelação de Cristo. Muitos ainda andam distraídos, fascinados, encantados, inebriados com tudo aquilo que o inimigo move. E essa é a armadilha dele, e ele faz isso muito bem. Só o Espírito Santo em nós, só ele pode nos fazer discernir em todo o tempo, para que gradativamente a gente não seja levado pelo inimigo a esses caminhos onde vão nos levar a vaidades de pensamento, a vaidades de busca de sonhos, do que é importante, do que é a vida. E nós somos conduzidos assim, porque ele faz isso. E ele é muito bom nisso. Ele faz de uma maneira tão sutil, muitas vezes você nem percebe que está hipnotizado, levado, conduzido por esse ambiente, por essa. E eu posso te dizer uma coisa, irmão, hoje, nesses dias, eu estou vendo isso com muito mais clareza. Por isso que essa palavra brotou. Eu já li esse texto, já preguei nesse texto, mas isso brotou de uma forma mais intensa agora, pelo momento que eu estou vivendo, onde tive meu filho, internado por conta da Covid, tive a minha esposa, a pastora, internado quase 30 dias, na verdade somou-se 28 dias, nos quais, uma parte dele, uns 13 dias, se não me engano, foi entubada e na UTI. E aí, irmãos, aí nada mais do que o inimigo tente jogar de brilho, de imagem, de entretenimento, nada disso mais faz sentido, nada disso mais consegue te tirar do foco, da visão correta, do entendimento correto do que é a vida, dos valores que precisamos nutrir, que precisamos caminhar com eles em nós, porque a gente entende o que tem valor, a gente discerne o que é a vida,
a gente começa a entender o poder de Deus, sua vontade. A gente começa a ir para esse lugar onde Ele quer que estejamos, guardados, protegidos, como iniciamos a falar. Sabe por quê? Porque faz parte dessa proteção de Deus nos livrar do encantamento, nos livrar do engano que o inimigo sutilmente, de forma muito estratégica, deseja e faz para, se possível, enganar, como diz a palavra, os eleitos. Sim. Então nesses dias eu pude discernir isso de uma forma tão mais. Mas isso não impede ainda de eu ter vaidade. Não impede, meu irmão. Só vai me ajudando a tirar cada vez mais os adereços que estão pesando a minha vida, que estão me tirando do foco, da visão que Deus tem para nós, de verdadeiramente termos nossos olhos abertos, revelado cada vez mais, quando nós, e por isso tudo coopera, irmão, tudo coopera, mesmo uma luta, mesmo uma dificuldade como essa que ninguém quer passar, mas serve, coopera para que a gente possa se aproximar mais do Senhor, para que a gente possa diminuir a nossa vaidade de pensamentos e tudo que isso desencadeia. Essa é a vaidade de pensamento, irmão. É perder a compreensão de um Deus vivo e do alvo. Se a gente pode ir definindo a vaidade de pensamento, é perder essa compreensão de quem é Deus, da missão que Ele tem para nós, do seu poder. Vaidade de pensamento é desperdiçar o potencial que nós temos em Cristo Jesus, se somos dele, e aplicarmos esse potencial em coisas fúteis, em projetos e projetos que visam só o nosso bem-estar, o nosso lucro, os nossos sonhos. Isso é permitido e se entende na vida de um ímpio, de quem não conhece a Deus, mas não na vida daquele que conhece a Deus, não. Porque o texto que nós começamos lendo diz isto: portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Os gentios andam assim, mas nós não podemos mais andar da mesma forma. E é incrível, mas a gente pode muitas vezes testemunhar que a gente não vê diferença entre um crente e um não crente em muitas coisas. Não há uma distinção. As pessoas têm dificuldade de perceber se você é um cristão, porque as suas atitudes, a sua fala, o seu contexto, tudo anda muito junto, muito com a vida de um ímpio, de alguém que busca só as coisas desse mundo, dessa terra. A vaidade de pensamento é eu usar a minha vida com Deus, se é que eu posso dizer e chamar isso de uma vida com Deus, eu usar isso somente assim, irmão, com orações, petições que visam apenas o meu bem-estar, o meu lucro, a minha realização, as minhas realizações. E nós somos muito rápidos em orar e pedir sempre isso, difíceis de parar para orar pelo outro, se compadecer, se preocupar, colocar em primeiro lugar a Deus, o seu reino, a sua vontade, como Ele mesmo diz na sua palavra, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas quando nós fizermos isso,
quando Ele for o centro, quando Ele estiver em primeiro, quando a nossa busca não for focada em nós mesmos, mas na vontade dEle, no que Ele deseja. Irmãos, não vamos negar, eu me coloco na mesma posição. A nossa tendência é essa mesmo. A nossa vida com Deus, a maioria se resume a isso mesmo. Talvez num evento como esse, numa situação como essa, nós somos desafiados a mudar um pouco, como aconteceu com a pastora. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Se for para cooperar para que a igreja, os irmãos, os crentes, os que receberam o Espírito Santo comecem a ter esse encargo de interceder, de chorar pelo próximo, de se colocar diante do Senhor verdadeiramente, sinceramente, sem olhar para si mesmo, para a sua vaidade, mas olhando e desejando e sentindo a dor e colocando isso diante de Deus. Meu irmão, aí Deus recebe. E talvez foi uma oportunidade para muitos de nós começar a testificar isso, a treinar isso e a desenvolver isso. Não só com uma pessoa que a gente ama, que é próxima, mas com outras pessoas, com outras situações. Porque o que me chega de pedido de oração por gente que eu nem conheço, e eu busco o Espírito Santo para me dar na minha oração a carga de sentimento, de compaixão, de amor, para que a minha intercessão, para que a minha oração tenha valor no mundo espiritual, faça efeito, não seja apenas para cumprir um pedido ou uma obrigação de um cristão, mas que seja carregado de sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de se compadecer, de se pôr no lugar, de amar, mesmo aquele que você não conhece, mesmo aquele que nunca vai nem saber. A primeira vez que eu tive essa experiência, a esposa de um primo meu adoeceu com um problema sério na cabeça, e todos ficaram muito preocupados, e ela partiu para fazer uma série de exames. E quando eu soube, eu já era cristão, ainda não era pastor, mas irmãos, eu fui tomado por um sentimento de compaixão tão grande, que eu chorei, eu clamei a Deus, eu pedi muito para tirar dela aquele mal, para salvá-la, para livrá-la. E ela não, o diagnóstico, tudo reverteu. E aquilo ali me deu uma experiência. O diabo vai lançar logo assim: não foi sua oração, é porque não era mesmo nada. Mas a experiência que eu tive foi de que a minha oração fez efeito no mundo espiritual. Porque Deus só precisa de uma pessoa às vezes. Busquei um que se colocasse na brecha, para que eu não lançasse juízo sobre um povo. Porque quando uma pessoa levanta um clamor sincero, verdadeiro, há poder. Por isso que nós lemos a palavra, o Lucas citou, há poder, há muito poder na oração de um justo, de alguém que tem um coração e sua mente sincera e pensamentos sinceros diante de Deus. Aí, já finalizando, irmãos, esse texto aqui, se você parar para ver, ele diz assim: isto, portanto, essa expressão portanto, nos sugere o quê? Que ele está fechando, ele está resumindo algo que ele vinha ensinando, explicando, chamando atenção. Por isso ele finaliza: portanto, depois de ter lhe ensinado tudo isso, depois de ter falado tudo isso, portanto, ele termina assim. Por que ele disse portanto? Porque se você voltar um pouquinho, no versículo 11 em diante, ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns
a apóstolos, outros a profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Ou seja, Deus deu dons, Deus levantou aqueles que se rendem a Ele, que se tornam discípulos, para que possam agir, que possam atuar no reino. Ele vai dando dons e vai capacitando aqueles que são crentes e são discípulos. E ele diz ainda, versículo 12, com vista, com objetivo, ao aperfeiçoamento dos santos, ao da igreja, para o desempenho do serviço, da função, da obra, do reino, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por nenhum vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, crescemos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse é o cenário, essa é a expectativa de Deus a seu respeito. Por isso ele finaliza: portanto, irmão, não cabe mais, não é mais possível que a gente ande, que a gente viva como gentios, na vaidade de pensamentos, com a nossa mente, com os nossos objetivos, com os nossos projetos, com os nossos sonhos voltados só para as coisas dessa terra. Não cabe mais, não é possível mais. Quem verdadeiramente é de Cristo viver assim, não cabe, não tem como. No grego, aqui, agora, o texto que lemos, a palavra vaidade, significa falta de propósito, vazio, futilidade, alienado de Deus. E aí você diz: não, eu alienado de Deus? Não, se eu fosse alienado de Deus, eu não estava aqui na igreja. Se eu fosse alienado de Deus, eu não estaria assistindo uma pregação. Esse é o nosso pensamento, irmão, é normal. Por estarmos aqui, por virmos à igreja, por termos ações que julgamos que é de Deus ou que segue o princípio de Deus, acharmos que não estamos inclusos nesse alerta de Paulo. É verdade. A gente vai logo pensar assim: eu não. Mas ele continua, versículo 18, e eu vou encerrar aqui, dizendo, versículo 18, é segmento, por isso que eu tenho que voltar um pouquinho. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Não é alheio da igreja, não é alheio às coisas religiosas, a algumas obrigações de um crente, mas alheios à vida, à vivência, o dia a dia com Deus. Por causa do quê? Da falta do conhecimento. Nem vou usar a palavra aqui, que ela é muito forte, mas é a Bíblia, né? Por causa da ignorância, eu vou usar falta de conhecimento, em que vivem pela dureza do seu coração. E ele termina dizendo que as pessoas que assim caminham, elas vão ficando cauterizadas, elas já não vão percebendo mais, elas são capazes de se expor a uma palavra como essa, que eu entendo que revela tão profundamente essa área, que dá para que a gente possa fazer uma autoavaliação e perceber plenamente em nós a vaidade de pensamento. Mas a gente consegue se deparar com tudo isso e nada na nossa vida mudar. E ele termina isso.
Essas pessoas que vão assim caminhando, estão com seus sentimentos cauterizados. A vaidade é tão grande que tem vaidade de si mesmo em achar que é fora disso. A vaidade já está tomou conta tanto da pessoa que ela se acha tão espiritual. A vaidade da sua espiritualidade é tão grande, até a vaidade da espiritualidade ela existe, irmão. É tão grande que ela começa a interceder pela vaidade dos outros. Se coloca num lugar onde não deveria estar, porque todos nós temos que colocar no lugar certo. Todos nós somos esses vaidosos. E esses que conseguem ouvir acabam ficando cauterizados e nada mais move a nossa vida. Continuamos vaidosos de pensamentos, continuamos excessivamente vaidosos por fora, que é o reflexo, e isso vai aumentando ao ponto de, como ele diz, com avidez, se entregando a todo tipo de pecado e de erros. Aí já não percebe mais nada, mas há tempo. É tempo. Hoje é tempo de oportunidade para nós. Estamos vivendo um tempo de despertar, em nome de Jesus. Os dias são maus, e não pense que vai melhorar, porque a palavra diz que vai piorar. Nós estamos caminhando e a nossa geração está iniciando. Creio que eu não sei o quanto tempo vai levar, mas quando fala dos tempos do fim, já estamos vivendo isso há um bom tempo. Até a nossa geração passada já está vivendo isso. Não sei se vamos ver o fim mesmo na nossa geração, mas mesmo que a gente não veja, meu irmão, está às portas. Nós iniciamos, nós vamos ver o início de tudo que está aqui profetizado. As guerras, rumores de guerra, pestes, mudanças climáticas, o mundo, a terra se manifestando, os homens cada vez mais gananciosos, as atrocidades, as coisas vão chegando a um nível que Deus vai fazer uma intervenção, e a Bíblia diz isso. Então chegou um tempo de despertamento. Se você é crente em Jesus Cristo, se você já entregou sua vida a Jesus, não é mais tempo de ficar apenas sentado, ouvindo, se alimentando, engordando, guardando na despensa para si mesmo e não cumprir com o que Deus tem para nós como vida sobre essa terra. É um tempo de nos levantarmos com autoridade, com propósito. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas. O que você é? Você é um mestre, ensine. Você é um evangelista, evangelize. Você é pastor, então pastoreie. Mas encontre na vida em Cristo o propósito da sua vida para servir a Ele, ao corpo, em nome de Jesus. Porque se assim fizermos, irmãos, não precisará passarmos por uma coisa tão séria como a pastora passou, para vermos um mover, uma comoção e uma unidade em oração, em fervor. Nós vamos fazer isso com constância, muitas e muitas vezes, até por quem nem conhecemos, e vamos ver o mesmo milagre acontecendo, porque Deus recebe as orações, não dos vaidosos de pensamento, mas daqueles que amam o Senhor e que verdadeiramente se tornam um instrumento, um dispenseiro dos seus mistérios. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Eu creio que o que Deus queria ministrar a nós nesse dia, já ministrou. Agora a resposta é nossa. O que vamos fazer com o conhecimento, com o entendimento que Deus vai nos dando, somos nós que decidimos, somos nós que tomamos decisões, atitudes. E a minha oração, o meu clamor é Deus, é para que você seja despertado,
não no momento de luta, de dificuldade, de problema, mas enquanto exatamente está tudo bem, você pode ser despertado para viver algo sobrenatural com Deus, para viver aquilo que Deus quer e espera que cada um de nós viva sobre essa terra, não como os ímpios na vaidade dos seus pensamentos, mas como aqueles que foram separados, que nasceram de novo, que conhecem a Deus e que cumprem com um propósito, têm os seus olhos abertos e cumprem a missão sobre essa terra até que Ele venha. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar mais uma vez, quero interceder por todos nós. Deus, eu me incluo nessa oração porque eu mesmo posso testificar e ver o quanto de vaidade ainda existe em mim, que a cada tempo, a cada estação, a cada circunstância, eu vou conseguindo, Senhor, tirar e tirar mais, e cada vez mais buscando, Deus, estar diante do Senhor, cumprindo com a Tua vontade, estando, Senhor, belo, te agradando, não com adereços, com o que é falso, mas com o que é verdadeiro, porque o Senhor sonda o coração, não o exterior, não as atitudes, nada, mas o coração, de onde parte tudo. E eu quero orar para que cada um seja tocado e transformado no seu coração, e que possa, Senhor, verdadeiramente estar junto a Ti. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, porque o inimigo, ele é sutil. Eu abençoo a cada um dos meus irmãos, abençoo os que estão em casa, que estão ouvindo essa mensagem em qualquer tempo, que o Senhor possa tocá-los de forma especial e que suas vidas sejam transformadas.